Parece que tem imagem de ônibus queimado, é isso? Me dá aí as imagens do ônibus queimado, porque a confusão aconteceu em Piracicaba. É a segunda confusão da semana, hein? É a segunda confusão da semana. Veículos atacados, 4 veículos atacados em 24 horas. Como é que é, ô Vinícius? Primeiro aconteceu no Bosque dos Lenheiros, depois foi se espalhando. Eu acho que aconteceu também no Chapadão, lá em Piracicaba. Não é um negócio assim, ô Vinícius? Que coisa, hein? Olha, o Marcos Andrade está ao vivo comigo, tem mais detalhes a respeito desses casos, porque são 4 ônibus do transporte coletivo atacados em 24 horas. Alô, Marcos Andrade, a polícia já sabe, já tem informações. O que é que motivou isso tudo aí, hein, Marcão? Um abraço. Boa tarde, Rodrigo. Os 2 ônibus que foram incendiados nesta madrugada de quinta-feira no Parque Chapadão e no Sol Nascente, e também outros 2 que foram incendiados na quarta-feira, também de madrugada. A polícia ainda não tem informações de que grupo é esse, mas desconfiança, né, de que tenha relação com uma morte de um jovem de 20 anos que morreu depois de um confronto com a polícia lá no Jardim Esplanada, isso na noite de quarta-feira. Então, os ônibus queimados na quarta-feira, os incêndios ocorreram cerca de 2 horas depois desta morte. Então, pode ser algum tipo de retaliação por parte da população. Olha, ônibus consumidos pelo fogo, destruição total. Essas são imagens de Piracicaba. Quem nos cedeu as imagens, ô Vinícius? TV Mix de Limeira é quem cedeu as imagens pra gente. Um abraço pra Mônica, pra toda a equipe lá, parceiros aqui do Brasil Urgente, parceiros da TV Band, né? Excelentes imagens dessa belíssima equipe da TV Mix, sempre contribuindo aqui na prestação de serviço para a população da região de Campinas. E tá aí, olha, ônibus incendiados, o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Esse registro aí é o registro da madrugada. Foi na madrugada de hoje, quando 2 ônibus acabaram queimados. E novamente, porque na madrugada anterior, de quarta para quinta-feira, né, outros 2 coletivos já haviam sido incendiados. Ô Marcos Andrade, quer dizer que havia, né, pelo menos segundo a polícia, suspeita de uma retaliação, é isso, né, Marcão? Isso, porque na quarta-feira teve um confronto e um homem acabou morrendo lá no Jardim Esplanada e os ônibus foram queimados na mesma rua, na mesma via em que houve esse confronto. Então a suspeita maior é mesmo de retaliação. E não é a primeira vez que isso acontece lá em Piracicaba. No começo de agosto também outros 2 veículos, 2 ônibus, foram incendiados no bairro Bosque do Lenheiro. Bom, a polícia tem que investigar o caso, porque o detalhe é o seguinte: se houve aí abuso na morte do rapaz de 20 e poucos anos, que se investigue, né? Se investigue e se houver a necessidade de punir alguém, que esse alguém seja punido. Agora, o que não dá é para poder tolerar vandalismo, porque isso aí é vandalismo. Isso aí é vandalismo. Esse tipo de coisa a gente não pode tolerar. Ah, mas não pode mesmo. Obrigado ao Marcos Andrade trazendo informações ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Vamos ver a história do shopping de Paulínia? Tá aí já a reportagem? O shopping de Paulínia foi lacrado por falta de segurança. Aí o senhor e a senhora aí de Paulínia, né, estavam acostumados a frequentar o shopping, estavam acostumados a frequentar a praça de alimentação, fazer compras, um passeio do fim de semana. Pois é, o senhor e a senhora não sabiam, né? Mas o shopping não tinha segurança alguma para funcionar. Desde 2010 não tinha autorização, né, das autoridades para estar em funcionamento. Está sem alvará há muitos anos. Há muitos anos. A nossa equipe acompanhou a vistoria dos fiscais que encontraram diversas irregularidades. Entre elas, as portas de emergência simplesmente fechadas. Deu um tumulto, você precisou sair correndo. Deu uma confusão, algum problema, você precisa fugir, precisa evacuar o prédio. Portas fechadas, tinha até porta trancada com cadeado. Alicia Manjavac aqui vai trazer os detalhes pra gente aqui, ó. Olho na notícia. A sorte, pelo visto, anda ao lado dos moradores de Paulínia, pelo menos dos frequentadores do shopping da cidade. Isso porque o prédio funciona desde 2006 sem alvará da prefeitura e pelo menos desde 2010 não tem autorização do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil. Nesta sexta-feira, o prédio foi lacrado pela prefeitura. O ato foi acompanhado de perto pelo secretário de Assuntos Jurídicos, Arthur Campos Freitas. Não tem um alvará municipal. Há vários anos foi várias vezes reiterado a ProShop apresentar o alvará.
a regularizar o alvará e nunca foi apresentado o alvará. De acordo com a Defesa Civil, se algum incidente acontecesse por aqui, os clientes certamente ficariam perdidos. Quem sai por esta porta e caminha por este corredor durante uma situação de emergência à procura de placas informativas acaba encontrando esta daqui, que fica bem no corredor. Ela indica que a saída é para o lado de lá. No entanto, daquele lado só há um elevador, o que não é indicado para as pessoas que estão à procura de uma saída mais rápida durante a situação de emergência. Então, o ideal seria que a pessoa fosse para aquele corredor, mas logo adiante a gente vai caminhando, a gente encontra uma escada que está desativada. Olha só o estado da escada. Ali, nesta parede, que agora é coberta por uma madeira, olha só. Havia uma escada que seria o ideal para a pessoa sair do prédio em busca de socorro. No entanto, o acesso está interditado. Um problema de acidente aqui, só tem a saída principal do shopping para sair. As saídas de emergência estão todas bloqueadas. Quem opta por sair por esta outra porta se depara com um cadeado. Este outro corredor de uso restrito dos funcionários, a Defesa Civil encontrou mais problemas. Aqui, olha só, este encanamento está com vazamento e cai tanta água que já encheu até esta lata. O chão está completamente alagado e fica bem ao lado desta caixa de energia com fios de alta tensão, representando um risco para quem passa ao lado. Diante da lacração, os comerciantes que não têm como trabalhar e clientes que queriam fazer compras ficaram do lado de fora. Não ter segurança, né? Estou surpresa. O administrador do shopping não quis dar declarações. E por que o senhor não tinha alvará até hoje? Não, o alvará está sendo providenciado. Mas o shopping é desde 2006, está funcionando? Mas aí, não... A gente vai responder em nota. Bom, a Alicia Manjavaca insistiu e fez muito bem o papel dela de repórter, né? Perguntar para esse cidadão aí como é que ele poderia prover acesso a um local como esse aí mostrado nas imagens, meu Deus do céu. Né? As próprias autoridades... Volta lá, depois da primeira passagem da Alicia, tem uma sonora marcante lá. Né? É um representante lá dos fiscais e que diz sobre o risco, né, pelo qual estavam passando os frequentadores do shopping. Aquela história lá da escada escondida atrás de um tapume, velho, você comigo eu saio dando chute pra estourar aquilo lá. O problema é que você não sabe que tem uma escada ali. Você não sabe que tem uma escada ali. E olha, local de altíssima frequência, né, de grande circulação de pessoas, num ano em que a gente já registrou aquela tragédia absurda na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Sabe, não é possível que as pessoas ainda mantenham em funcionamento estabelecimentos, né, nessa situação. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: a informação que nós recebemos da administração, da Prefeitura de Paulínia, é que as notificações ao shopping estão sendo feitas desde 2010. A Prefeitura já está acompanhando esse caso desde 2010. Já notificou o shopping, já pediu mudança, até respeitando o empresário. Isso é importante também. Agora, não dá mais, velho. Vai deixar a população correndo risco e ninguém faz nada? E será que era tão difícil resolver o problema de segurança lá no shopping desse jeito, hein? Será que era tão difícil colocar em risco a vida da população? A gente viu que é fácil, né? Só colocar um tapume lá, fechando a escada. Bota aí o representante da prefeitura falando, por favor, ele comenta exatamente sobre esse risco. Não sou eu que estou falando, é a fiscalização, né? São os órgãos oficiais e que cuidam da nossa segurança. Deixa eu ouvir aí, olho na notícia. Um problema de acidente aqui, só tem a saída principal do shopping para sair. As saídas de emergência estão todas bloqueadas. Olha o risco que as pessoas estavam correndo. Porta de emergência com cadeado, isso não existe. Isso não existe nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, existir, existe, é bem verdade, vocês têm toda a razão. Mas não poderia existir, meu camarada. Não poderia existir. Agora, tem um detalhe, nós procuramos aí. Primeiro o administrador do shopping, posiciona para mim lá na hora que a Alicia pergunta para o administrador do shopping sobre a responsabilidade do shopping.
E o cara foge da entrevista. Só vou me manifestar através de nota. Ele estava lá, podia responder, ora bolas. Podia responder. Põe lá para mim. A Alice insiste com ele, mas o senhor está desde 2007 nessa situação. Foi notificado em 2010 e até agora o problema não foi resolvido. Não é possível. Não é possível. Tem aí o trecho. Hein? Gente, eu estou pedindo esse trecho aí, sabe por quê? Porque nós procuramos o shopping de novo. E até agora não veio resposta do shopping. Até agora nós não recebemos resposta da administração. É o mínimo que a administração poderia fazer. O mínimo que a administração poderia fazer é dar resposta ao cidadão, é dar resposta ao frequentador desse shopping. Por isso que eu quero ouvir de novo esse trecho aí com a Alicia Mandiavaca entrevistando o administrador do shopping. Está encerrando a reportagem lá. Bem no finzinho da reportagem. E o risco, hein? Meu Deus do céu, o cara bota um tapume na frente da escada. Por isso que eu cobro aqui sempre fiscalização, sabe? O poder público precisa estar presente nesses espaços públicos, de acesso do público. Deixa eu ouvir o trecho aí da Alicia conversando com o administrador do shopping. Olho na notícia. Por que o senhor não tinha alvará até hoje? Não, o alvará está sendo providenciado. Mas o shopping é desde 2006, está funcionando? Mas aí, não... A gente vai responder em nota. Então manda a nota pra gente, porque a nota não chegou aqui até agora. Tá combinado? Coisa terrível, risco às pessoas. A gente vai continuar monitorando esse caso. Pode vir comigo aqui, ó. Um investigador foi morto a tiros. Aliás, um tiro acertou a boca do investigador em Limeira, né? Ele, segundo as testemunhas, teria brigado, entrado em luta corporal com um homem que ele estava abordando lá na cidade de Limeira. Durante o confronto, ele tentou se desvencilhar, teria dado 2 tiros para escapar do homem que tentava agredi-lo. O homem, na verdade, pegou um pedaço de pau, conseguiu tirar a consciência do investigador e depois acabou baleando o investigador na boca. Meu Deus do céu, hein? Que crime, que maldade, hein? Que maldade. A Carla Ramil conta a história pra gente. Olho na notícia. O investigador Luiz Carlos Nascimento tinha 59 anos e 36 de experiência na Polícia Civil. Atualmente, fazia parte da equipe da Delegacia de Defesa da Mulher e estava prestes a se aposentar. O policial foi encontrado morto nesta área verde que fica no bairro José Cortez, em Limeira. Testemunhas que passavam pelo local contaram à polícia que viram 2 homens brigando e que também ouviram disparos de arma de fogo. Elas relataram ainda que uma das vítimas foi agredida na cabeça com um pedaço de pau por várias vezes. Quando a PM chegou ao local, Luiz Carlos já estava morto. Ele tinha ferimentos graves na cabeça e um tiro na boca. No local, foi constatado que o Luiz Carlos estava caído, a arma dele estava entre as pernas. Ele tinha ferimentos de grande extensão na região da cabeça, né? E nós encontramos lá no local um caibro, né, sujo de sangue, além da arma que estava com ele. O homem que pode ter sido responsável pelo crime é Joaquim Aparecido de Souza, de 56 anos. Ele também ficou ferido. Foi atingido pelo investigador no braço e de raspão no tórax. O pedreiro, que foi preso em flagrante, tem passagens pela polícia por lesão corporal e tentativa de homicídio e estava em liberdade condicional. Há cerca de 6 meses, cumpria pena por ter arrancado a orelha de um rapaz com um machado durante uma briga. Segundo o delegado, o suspeito tem um histórico violento. Tanto que ele está no regime aberto de uma condenação por crime também contra a pessoa, lesão corporal. Ele teve no final do ano passado, começo desse ano, uma tentativa de homicídio, onde ele agrediu uma pessoa com uma machadada na cabeça. Aparentemente é uma pessoa complicada, né, uma pessoa violenta e que normalmente reage, tem um impulso de reação aí quando provocado ou quando abordado. Ainda de acordo com as testemunhas, o agressor foi muito cruel. Logo após ferir o policial civil, fugiu do local. Minutos depois voltou e recomeçou a sessão de violência. A polícia ainda não sabe o que o investigador fazia sozinho no local, já que estava em horário de trabalho e com a viatura da DDM. E às vezes
vezes sai para fazer intimação, quando tem uma ordem de serviço, quando tem uma medida protetiva, quando tem algo que tenha que abordar, sempre 2. Até porque é muito temerário, muito arriscado você estar sozinho. O delegado seccional afirma que esta não foi a primeira vez que o policial foi alvo de criminosos. Teve uma ocasião, ele foi atirado também na saída de um banco. Ele foi para o hospital, teve entre a vida e a morte. Depois, recentemente, eu acho que o ano passado ou retrasado, ele teve uma abordagem de 2 criminosos. Ele acabou matando um dos criminosos, ferindo o outro, foi preso em flagrante. E agora acabou levando a pior. Quer dizer, era um profissional altamente qualificado e experiente. Para a Polícia Civil de Limeira, a morte do investigador é uma grande perda para a corporação. Luiz Nascimento era um dos grandes profissionais que nós tínhamos aqui. Um investigador de polícia atuante, experiente, foi muito tempo da DIG, da DISE, né, fez excelentes trabalhos. Olha, o Luiz Nascimento eu conheci, né, como investigador de polícia, ele, em vários casos, né, que a gente acompanhou aqui na tela da Band. Aliás, agradecendo a Gazeta de Limeira, né, que nos cedeu gentilmente a fotografia do Nascimento. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Esse camarada que tirou a vida do policial civil, que eu não sei se a Carla Ramil já está ao vivo comigo, que a Carla vai conversar sobre outro caso comigo, mas pode comentar comigo também esse caso aí de Limeira. O camarada, esse ordinário que aparece aí na televisão, eu não gosto muito de ficar dando adjetivo para bandido, para criminoso, porque a gente não deve ficar julgando as pessoas, sabe? Eu acho que julgamento quem faz é Deus, quem faz é a justiça. Nós estamos aqui para colocar a notícia no ar e pedir uma reflexão e pedir à nossa sociedade que lute por uma sociedade mais igual, uma sociedade, né, melhor, uma sociedade menos violenta. Esse é o nosso objetivo aqui. Mas esse cidadão aí, sabe, que está envolvido no crime, pode voltar lá na foto dele, se vocês quiserem. O cara já estava... Aliás, ele já esteve preso e estava gozando o benefício do regime... Como é que chama esse regime aí, ô Vinícius Boé? A qual ele estava submetido? Enfim, ele tinha uma liberdade provisória e, na verdade, ele devia ainda ao Estado e o Estado estava testando na liberdade condicional. Obrigado ao Vinícius Boé, tá me lembrando aqui. Na liberdade condicional, se ele não cometesse nenhum crime, ele ia ficar numa boa, tal. Como é que bota na rua, velho? Um cara que vai decepou a orelha do outro. O cara pegou o machado, decepou a orelha de um outro camarada e tava na rua. Como é que põe um cara violento desse na rua para conviver com a gente? Conviver com criança, conviver com mulher, conviver com a gente. Como é que põe um cara desse na rua? Explica pra mim. Ah... É brincadeira isso aí. É a impunidade comendo solta. É a impunidade comendo solta. A Carla Ramil tá comigo, ô Vinícius? É a pergunta que eu queria ver respondida, viu, Carla? Pelas nossas autoridades. Como é que bota um camarada que decepou a orelha de uma outra pessoa machadada, estava respondendo pelo crime, na cadeia, em liberdade condicional? Ninguém faz um exame psicológico, psiquiátrico num cara desse. Ele é extremamente violento. E estava convivendo em sociedade. Isso é um absurdo. Sabe? É um absurdo isso acontecer. A nossa lei precisa mudar o quanto antes. Pessoas estão morrendo. Nesse caso aí, perdeu a vida, hein, Carla Ramil? Um policial extremamente experiente. É brincadeira, Carla. Pois é, isso mesmo, Rodrigo. Olha, inclusive, segundo o que a polícia conseguiu com algumas testemunhas, né, que viviam ali próxima àquela área verde, né, que tinha uma casinha, não sei se vocês conseguiram observar aí nas imagens, uma casinha de tijolinhos, e esse homem, ele costumava ficar nesse local, Rodrigo, e ele arrumou já várias confusões com várias pessoas ali no entorno daquele local, Rodrigo. A índole dele, né, como eu bem disse na matéria, ele já tem um histórico violento e estava em liberdade condicional, né? Ou seja, a qualquer momento ele poderia realmente cometer um novo crime. E cometer um crime, né, como a gente pôde ver, com um requinte de crueldade. Claro, né, claro. E ninguém viu isso. Aí deixaram o cara ir pra rua. Ah, brincadeira, hein? Faça-me o favor.
Ó, vem comigo aqui porque a Carla Ramil tá ao vivo em Mogi Guaçu, onde a polícia acabou prendendo uma quadrilha muito perigosa, mas muito perigosa mesmo, e que pode ter envolvimento. Se quiser mostrar as imagens aqui no plasma comigo, olha, no telão, são aquelas imagens de um ataque a uma viatura da Guarda Municipal de Mogi Guaçu. Tiros de fuzil, e a polícia, me parece, agora faz uma operação e conseguiu localizar essa quadrilha, não é isso, Carla? É isso mesmo, Rodrigo. Olha, 5 pessoas foram presas, né? Entre elas uma mulher. E eles foram presos nas imediações de um sítio que fica no bairro Chácara Jatubazeiro, em Estiva Gerbe. Essa perseguição a esse grupo, Rodrigo, começou na manhã de hoje, por volta das 9 horas da manhã, quando a GM recebeu uma denúncia de que 2 carros de luxo, né? 2 carros de luxo estavam rondando uma propriedade rural que fica na cidade. A GM, então, como estava numa viatura só, começou a acompanhar estes 2 veículos, né? Quando eles perceberam que algo maior poderia acontecer, eles pediram o apoio de uma outra viatura. Nisso, eles conseguiram cercar esses 2 carros. Eles perceberam que a GM estava ali rondando, né, Rodrigo? Eles tentaram fugir. Quando eles fizeram o retorno, eles perderam o controle do veículo, desceram e começaram a trocar tiros com a Guarda Municipal. Mas eles conseguiram fugir. Nesse momento foi pedido, então, o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Campinas, que veio até aqui a cidade para ajudar na ocorrência. Aí, por volta da 1h50 da tarde, Rodrigo, a Guarda Municipal de Mogi Guaçu recebeu uma denúncia de que estes 2 carros tinham sido localizados em um sítio que fica numa área rural da cidade, nesse sítio Chácara Jatubazeiro. A polícia foi toda para lá, a Guarda Municipal de Estiva Gerbe, também de Mogi Guaçu, Polícia Militar de Mogi Guaçu e também de Estiva Gerbe, todos foram dar apoio nessa ocorrência, Rodrigo. Essas pessoas, então, foram localizadas, né, pelo helicóptero Águia, ali nas imediações desse sítio. E com esse grupo, né, depois que eles retornaram a essa propriedade rural, Rodrigo, eles encontraram, então, 2 fuzis, né, 2 fuzis, um K-47 762 e o outro 556, além de tocas ninjas. Porém, um guarda municipal que estava ontem naquele atentado à viatura da Guarda Municipal em Mogi Guaçu reconheceu o grupo, Rodrigo, como sendo os responsáveis pelo ataque. E também existe uma suspeita de que esse grupo esteja envolvido em outro caso que o Brasil Urgente acompanhou de perto, que foi o sequestro daquele gerente de banco em Pinhalzinho, né? Que teve a família mantida feita refém, né? Durante várias horas num ataque frustrado a uma agência bancária da cidade, Rodrigo. Bom, Carla Ramil trazendo todos os detalhes dessa operação. Apreenderam uma arma pesada, fuzil em Mogi Guaçu. Muito provavelmente essa quadrilha estava instalada ali preparando outros crimes, e se a polícia investigar, aí provavelmente vai encontrar, né, o envolvimento da quadrilha com esses crimes aí que tem aterrorizado a cidade. Parabéns, união da Guarda Municipal, aliás, das guardas municipais, das polícias militar e civil, ponto para a sociedade e cana e bandido. Quando eu falo aqui que tem que ter a união, que essa união é importantíssima, a soma de esforços só traz resultados positivos. 2 fuzis, armas de grosso calibre, armas de guerra, né, tiradas de circulação e poderiam estar matando, poderiam estar destruindo vidas aqui na nossa região. A Carla volta ao longo da nossa programação com mais detalhes. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho o Datena chega para todo o Brasil, não saia daí.